Fala aí, galera alvinegra, de volta aí trazendo mais um conteúdo para vocês aqui no nosso canal, o nosso Central Fogo, né? Já falamos aí algumas vezes, tivemos que mudar o nome, então hoje nós deixamos de ser Botafogo Connect para ser a Central Fogo. Então assim, vai se acostumando com esse nome aí, porque agora nós vamos estar sempre aí nos referindo como Central Fogo, valeu? Conteúdo permanece o mesmo, vamos tentar estar sempre trazendo conteúdo de qualidade para você, falando do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Pedindo sempre aquele seu like, aquela sua inscrição, aquele seu comentário, ajuda demais o canal. Pô, se você puder deixar o seu like nesse vídeo, pô, a nossa meta aí de pelo menos uns 30 likes nesse vídeo, valeu? Pelo menos umas 20 inscrições, para a gente poder continuar crescendo. Hoje nós somos 1.023 inscritos no canal. Pô, mas nosso sonho é chegar ao final do mês de julho com pelo menos 1.100. E aí eu preciso de você para poder estar nos ajudando, valeu? A meta de 1.000 foi alcançada e eu estou extremamente feliz. Eu agradeço demais a você que tem colaborado com o nosso canal aí. Vamos lá. Está definida as chaves do grupo A e do grupo B, né? No grupo A, Palmeiras em primeiro, Miami em segundo. No grupo B, PSG em primeiro, Botafogo em segundo. Para nós que somos torcedores do Botafogo, não faz a menor diferença primeiro ou segundo. Ficaria ruim em terceiro lugar porque nós não estaríamos na próxima fase. Adversário, o Botafogo não deve escolher adversário. É uma honra para o Botafogo estarmos nesse Mundial. Lembrando que há 4 ou 5 anos atrás estávamos na segunda divisão. E hoje nós estamos disputando o Super Mundial e respeitado. Apesar de alguns órgãos de imprensa não querer respeitar. E nós vamos estar falando aqui sobre isso. Hoje o Botafogo é respeitado mundialmente. A vitória sobre o PSG colocou o Botafogo em outro patamar, porque muito se falava de PSG e o Botafogo chegou lá e venceu essa equipe aí, a equipe francesa, certo? Então tem que se respeitar o Botafogo. Eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras está preocupado em jogar com o Botafogo. Assim como o Botafogo também fica preocupado em jogar com o Palmeiras. É um clássico regional, é um clássico brasileiro. Os dois times têm travado uma batalha muito grande nos últimos anos aí e esperamos que dê Botafogo. Mas assim, estamos numa fase tão maravilhosa, de uma crescente tão grande, que muitas coisas gigantescas estão por vir. As contratações que foram feitas foram boas, ainda não estão todos totalmente adaptados, mas vão se adaptar, eu não tenho dúvida disso. Então o Botafogo tem grandes coisas pela frente. O Botafogo joga com o Palmeiras no próximo sábado às 13 horas, o PSG joga com o Miami no domingo também às 13 horas. Se o Miami tivesse vencido o jogo, estava vencendo por 2-0, dando um baile no Palmeiras, cansaram de perder gols, mas infelizmente futebol é aquilo, é bola na rede, o Palmeiras reagiu, foi lá, fez 2 gols, ficou em primeiro, senão nós pegaríamos o Miami. Eu particularmente gostaria de pegar o Miami, não por medo do Palmeiras, zero medo, mas porque seria muito legal o Botafogo jogar contra o time de Lionel Messi, de Luis Suárez, enfim, seria Sérgio Busquets, os craques que tem lá, que já estão com uma certa idade, mas continuam jogando um bolão lá no Miami, seria muito legal ver o Botafogo jogar contra o Messi, mas não foi isso que aconteceu. O futebol tem algumas coisas interessantes, né? Na Copa Libertadores da América, o Botafogo passou em segundo lugar, vai enfrentar o primeiro lugar de uma outra chave. Qual foi o primeiro lugar? Foi a LDU, 11 pontos conquistados. Botafogo passou em segundo com 12, ou seja, o Botafogo tem mais pontos, mas ficou em segundo. No Mundial de Clubes a mesma coisa. Palmeiras em primeiro lugar, 5 pontos, uma vitória, 2 empates. Botafogo, segundo colocado, 6 pontos. O futebol, é a regra e a gente vai cumprir, vai chegar lá e vai fazer uma boa partida. Nós temos boas perspectivas em relação ao Montoro. Gostaríamos de estar falando especificamente sobre esse jogador. Esse garoto tem apenas 18 anos, entrou muito bem contra o PSG, apesar dos poucos minutos, mas assim, sem medo. E no jogo de ontem, diante do Atlético de Madrid, também entrou bem. O garoto se mostra corajoso, não tem medo de partir para dentro dos adversários, vai dar muita alegria. Você está vendo aí na matéria aí que a gente está colocando aí para você, aquilo que a imprensa tem colocado aí, né? Montoro tem treinado bem e fura a fila, está passando à frente de alguns jogadores mais antigos, e eu não duvidaria se ele no próximo jogo entrasse no lugar do Savarino, que não vem atuando bem.
Savarino não vem atuando bem, o Savarino precisa melhorar um pouco o seu rendimento. Contra o PSG ele não jogou bem, mas foi o autor da assistência que nos garantiu a vitória. Show de bola. Mas ontem ele não esteve bem, perdeu um gol de cara, poderia ter feito gol. O Botafogo poderia muito bem ter vencido o jogo de ontem. Mas futebol tem dessas coisas, né? Outra coisa que a gente gostaria de falar com você é sobre essa matéria aqui, ó. É sobre essa matéria. Olha como a imprensa internacional vê o Botafogo, apesar de alguns outros órgãos não, e a gente vai estar falando sobre isso também. Olha só, a imprensa internacional elogia o Botafogo, exalta a classificação do Botafogo às oitavas e diz o seguinte, o Botafogo é rochoso na defesa e uma vespa no contra-ataque. O Botafogo tem jogado assim já há algum tempo, né? Aquele time que sabe se defender muito bem e que é muito veloz na transição. E isso tem dado bons resultados ao Botafogo. O Botafogo tem feito grandes jogos jogando dessa maneira. E a imprensa internacional elogia exatamente isso, falando da qualidade defensiva do Botafogo, que o Luiz Henrique lá do PSG falou a mesma coisa, né? Falou que foi o time que melhor marcou o PSG em todos os jogos da temporada 24-25, foi o que melhor marcou. O Botafogo em nenhum momento foi ameaçado de forma muito contundente no jogo do PSG, então isso mostra a qualidade defensiva do Botafogo. E aí nós temos que elogiar o Renato Paiva. A gente critica muito aqui, mas a gente tem que elogiar, porque a nossa defesa hoje está mudada. A gente tem hoje um Jair que chegou nessa temporada. Em muitos jogos quem jogou foi o David Ricardo no lugar do Barbosa, que foi bem, então mérito aí também do Renato Paiva, valeu? Então assim, essa é a maneira que a imprensa está olhando o Botafogo. Outra coisa que me chama a atenção, né? Duas coisas que eu gostaria de estar falando com vocês. A primeira é a cara de pau desse jornalista aí, ó, Isaac Soares, esse jornalista espanhol do jornal Marca. Esse sujeito aí, eu não sei como que esses caras conseguem emprego em grandes veículos de comunicação, como que eles conseguem ser chamados de profissionais. Ele teve a cara de pau de dizer que o Botafogo não ficaria entre os 10 do Campeonato Espanhol, de La Liga. Pô, vocês conseguem conceber essa ideia? De que na Liga Espanhola tem 10 times melhores que o Botafogo? Vocês acreditam que na Liga Espanhola tenha 10 times melhores que o Botafogo? É muita cara de pau, pô. É muito menosprezo pelo futebol brasileiro, é muito menosprezo pelo futebol sul-americano. Isso é um cara de pau, isso é um fanfarrão. E esses caras ganham dinheiro para falar essas asneiras, porra. La Liga tem 3 times. La Liga tem 3 times. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O resto é baba do quiabo, pô. O resto é baba do quiabo, o resto é time fraco. Fraco que não ameaça nada, não ameaça ninguém, porra. Se tivesse times melhores lá, estariam disputando o título espanhol, porra. Há quantas décadas os títulos ficam só com o Atlético, com Real Madrid e Barcelona? Mas quem chega? Betis. Pelo amor de Deus, pô, que cara de pau é desse jornalista? Esse tal de Isaac Soares. Péssimo, péssimo. E tá jogando para a torcida, né? Aproveitando que o Atlético venceu o Botafogo por 1-0, tomou um sufoco do caramba, tomou um sufoco, aí vem com a desculpa de final de temporada. Porque lá eles estão no final de temporada, porque tá calor, ora bolas. E no final do ano, o que acontece com os times sul-americanos quando vão disputar lá o Intercontinental? A gente também não vai para lá no final de temporada? Não vai extremamente cansado? Eles fazem 45 jogos no ano e acham que jogaram muito. O Botafogo foi fazer aquele jogo contra o Pachuca, já tinha jogado 74 vezes, porra. 74, aquele foi o jogo de número 75 diante do Pachuca. Depois de 37 horas de voo. Mas isso eles não veem, não. Quer dizer, quando o negócio tá bom para eles, eles ficam com essas desculpas esfarrapadas e dizendo que o Botafogo ficaria de bem de tabela para baixo, que não ficaria entre os 10. Porra, é muita cara de pau, né? É muita canalice de um repórter desse. Outra coisa que me chama a atenção e que me aborrece, eu sempre falo aqui, me aborrece, essa mídia brasileira, essa imprensa brasileira é outra imprensa sem vergonha.
É outra imprensa sem vergonha. Olha a matéria que saiu em relação ao Palmeiras, tá? Vocês estão vendo aí, ó, que o Palmeiras empata com o Inter Miami e termina como primeiro do grupo, né? O Palmeiras empata com o Inter Miami e termina como primeiro do grupo. Se o Botafogo faz um jogo ridículo daquele que o Palmeiras fez ontem. O Palmeiras ontem foi ridículo. Ridículo. O Inter Miami não goleou o Palmeiras ontem porque eles estavam até meio que brincando no jogo. Tocando a bola para trás, ia, voltava. O jogador que entrou depois lá, o Fafá, horroroso, tal do Fafá, pegou uma bola de cara dentro da área, a bola para ele dominar e finalizar, ele não conseguiu dominar a bola. Foi um vareio do Inter Miami em cima do Palmeiras. Se fosse o Botafogo que tivesse conseguido uma classificação daquela maneira, dessa maneira que vocês estão vendo aí, a imprensa está dizendo, o Botafogo faz um péssimo jogo, empata, sabe-se lá como, mas consegue a classificação. Mas como é o Palmeiras, a imprensa diz assim, ó, empata e termina como líder do grupo. Porra, quanta cara de pau dessa imprensa brasileira, rapaz. É difícil, é por isso que nós que fazemos, trabalhamos comentando sobre os nossos clubes, né? Aqui a gente comenta sobre o Botafogo, outros comentam sobre o Fluminense, enfim, qualquer time. É necessário que você que torce para o Botafogo, que está aí do outro lado me assistindo, que você assista canais que falem do Botafogo especificamente, que saia da mídia tradicional e venha para a mídia independente como nós fazemos aqui. Sabe por quê? Porque esses caras querem ver a destruição do Botafogo. Eles não olham a coisa na realidade que ela é. Olha quantos anos o Botafogo vem fazendo boas temporadas, né? Nos últimos 3 anos aí, boas temporadas, mas eles têm sempre um aquém para falar do Botafogo. Disseram que o Botafogo não passaria de fase. Botafogo corre o risco de ser o único time brasileiro a não passar de fase para passar para as oitavas do Mundial. Foi isso que eles falaram o tempo todo. O Botafogo vai ser goleado. Empatar e vencer é impossível, só não sabemos de quanto vai ser a derrota. Foi isso que Paulo Calçade falou, entre outros aí. Então, gente, saia fora da mídia tradicional. Nós aqui somos obrigados a olhar essas coisas para poder trazer para vocês aqui o que está acontecendo. Mas vocês não são obrigados a ver isso, não. Esses caras são clubistas, não são profissionais de imprensa. Então, fica aqui o nosso vídeo de hoje comentando, falando a respeito disso e acreditando que o Botafogo pode passar de fase. O Botafogo tem tudo para vencer o Palmeiras mais uma vez. O Palmeiras tem sido um adversário que tem dado muita alegria para o Botafogo. Verdade é essa. Agora, pode perder? Pode. É futebol. Mas nós temos tudo para fazer grandes jogos aí diante do Palmeiras. Valeu? Galera, se você chegou até aqui, porra, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus inimigos, mas dê essa moral pra gente. Vamos ver se a gente consegue chegar a 1.100 até o final de julho. Valeu? Obrigado, forte abraço, tamo junto.